discutir os problemas e fica naquele relatório engavetado. Ele precisa de ser um instrumento para subsidiar o plano, não é? E as pessoas precisam de entender a qualidade que é de participar desse planejamento, ou seja, dessa conferência, de levantar os problemas, discutir os problemas, qual foi... E dar diretriz. Alguém lembra aqui o tema da conferência? Não era saúde como direito, né? Democracia, saúde como direito e financiamento? Principalmente discutindo o financiamento, que na saúde a gente sabe que sempre foi subfinanciado, né? Sempre teve um subfinanciamento, então a gente precisa de eleger a prioridade da prioridade da prioridade, às vezes, não é? Para fazer um plano de saúde. Então, a importância de vocês se apropriarem, se empoderarem do seu papel de comunidade na conferência de saúde. Gente, isso é o principal que eu acho que precisa de ter, né? Entender a questão de democracia, entender a questão do SUS, a questão da conferência de saúde. Só complementando aqui, a Zélia levantou a questão da conferência. E eu estava falando aqui de uma metodologia. A conferência também precisa mudar a metodologia dela. Por quê? Porque é a comunidade lá, e aí ela vem num momento de reunião como esse aqui, aí a pessoa levanta o dedo e fala da dor que ela sente. Mas não há um processo combinado entre as dores da comunidade e a informação técnica. Para daí você qualificar a informação e dar diretriz de maneira consistente para qualificar o planejamento. Como existe essa dicotomização do processo, o relatório da conferência, ele sai fragilizado e que acaba não dando a melhor direção, não tem qualidade nas diretrizes estabelecidas. É preciso mudar a metodologia de realização das conferências. O que o município, a gestão municipal precisa ter para ter essa condição do problema, né, que a comunidade leva se transforma em uma política pública consistente, que resolva um problema? Quais são os... Nossa Senhora, aí, eu adoro esse negócio, que é o seguinte, no Conselho Estadual de Saúde, em 2015 foi feita uma conferência e agora foi feito outra. Para a conferência de 2015, eu, assessorando o Conselho Estadual, nós orientamos uma metodologia de realização das conferências diferente do que está sendo praticado aí. E a gente iniciou naquele momento um processo de mudança. Nessa conferência agora era para ter dado continuidade. Aí já não houve essa continuidade de aperfeiçoamento dessa metodologia. Mas a Lei 8142 diz, tem um comando lá, que é uma lei federal, o comando dela diz assim, que a conferência tem a finalidade de analisar a situação de saúde da população e estabelecer diretrizes para subsidiar os planos de saúde. Ora, então nós temos que indagar o que a lei está dizendo mesmo para ser feito e como é que a gente tem que fazer aquela análise da situação de saúde. Nós já temos hoje em Goiás uma ferramenta, e de resto o país inteiro já está pegando essa mesma ferramenta, que é uma ferramenta para você construir o mapa da saúde. O que é o mapa da saúde? É o diagnóstico da saúde. No campo epidemiológico, no campo do risco, no campo da morbidade. Muito bem. Se eu acrescentar nessa ferramenta também as necessidades da organização e do funcionamento da instituição de saúde, eu crio um diagnóstico global dessas necessidades, e é esse diagnóstico global que tem que ir para o debate para a formulação de diretrizes. E esse debate tem que se dar nas comunidades. Tem que se dar nas comunidades. A comunidade chega com as dores dela e o técnico chega com os dados técnicos. A partir dali você produz um relatório preliminar e que você vai identificando os problemas, os macro problemas.
E você faz um planejamento a partir desse macro problema. Existe uma técnica de planejamento e uma teoria já que confirma isso, dizendo o seguinte, a teoria dos 80-20, né? Que às vezes você pega um macro problema, quando você aplica ele, uma estratégia, todos aqueles penduricados de probleminha que tinha, você resolve ele automaticamente. Se você pegar e jogar no seu planejamento todos aqueles micro problemas, você trabalha, gasta o dinheiro e não resolve o problema. Porque o problema não foi entendido de maneira estrutural. Então, nós temos um desafio de mudar essa metodologia de fazer conferência. Antes de 1986, se fazia conferência sem participação da comunidade. Eram só os técnicos, estudiosos, pessoal da academia, os secretários de saúde, não sei mais o quê. Então, mas descobriu-se que esses caras não conseguiam interpretar direito as reais necessidades da comunidade. Aí criou-se a conferência com a participação da comunidade. Mas a partir daí também esqueceu-se que esses técnicos são importantes para poder fazer essa junção. Então, na interpretação do dispositivo da Lei 8142, esse cabeça chata aqui foi lá, esmiuçou isso, cavou, para orientar o Conselho Estadual de Saúde para negociar com os 246 municípios para mudar a metodologia. Infelizmente, isso ainda está no meio do caminho. É um apoio técnico que o Conselho Estadual de Saúde tem que dar e que não foi dado ainda de maneira consistente. É claro que esse debate já ocorreu em todas as regiões de Goiás, mas é preciso persistir nesse rumo para a gente constituir um modelo de planejamento mais avançado, que combine o conhecimento popular com o conhecimento técnico da estrutura das instituições de saúde. Um modelo ascendente, né? De maneira ascendente. Então nós temos ainda muitas defasagens do processo de planejamento, que eu não vou me ater ele aqui, porque aí nós vamos tomar todo o tempo nosso, para a gente fazer essa transformação. E ele começa a ser entendido a partir do Conselho de Saúde. Porque lá no município, cabe ao Conselho, está lá na atribuição do Conselho, estabelecer as diretrizes para a elaboração do plano de saúde. Então, nessas diretrizes, uma delas pode ser o Conselho, na aprovação, incluir lá a orientação da metodologia de planejamento, de realização da conferência municipal. Deixa eu fazer Tá certo? Pois não? Nesse caso, seria tipo uma pré-conferência, fazer uma reunião de bairros, levantar Bingo. as necessidades de cada localidade, porque eu vejo assim, que a necessidade, por exemplo, o centro de Moçambique não seja a mesma realidade que o pessoal lá do setor Bela Vista tem. A coisa melhor que tem é a gente fazer um trabalho desse aqui, ter um feedback no ato. Pá! É isso mesmo. Essas atividades de pré-conferência é que vai costurando, afunilando o entendimento e depois sai um produto, um relatório qualificado dos problemas estruturados. É exatamente isso. Por exemplo, também, assim como Moçambique, o município, tem as necessidades, são localizadas, cada uma, né, na sua natureza, o estado de Goiás também tem as diversas regiões. É por isso que a Conferência Nacional, ela começa com as conferências locais, né? Depois a etapa municipal, a etapa regional, e depois a etapa estadual e vai lá para o Ministério para discutir na Conferência Nacional. Porque os problemas dessa região, que é a região de saúde Rio Vermelho, é diferente dos problemas da região Nordeste 1, por exemplo. Como as pessoas vivem, como elas nascem, como elas adoecem, como elas morrem. É diferente aqui do que é lá em Posse, não é? E isso é que a gente precisa de compreender, né? E você falou, foi
tudo de bom que você falou aí. Arrematou. Precisa de entender o que está acontecendo lá no bairro Bela Vista, que é diferente do centro. As necessidades são diferentes. E isso precisa de aparecer no plano de saúde. Inclusive, isso que o Denis falou, é o entendimento que a gente tem. Nós participamos, né, que foi uma ação do Ministério Público, que o doutor Leonardo fez, as conferências nos bairros, as audiências públicas, desculpa, as audiências públicas dos bairros. E lá foi delegado pela comunidade todas as necessidades. E nós, da saúde, tivemos esse cuidado de estar anotando tudo, para a gente usar como suficiente. Mas é importante a gente fazer a nossa também, né? Para a gente fortalecer essas necessidades. Porque de nada adianta você gerir, né, a saúde do município se ela não for de acordo com a necessidade. Né? Tem um ditado popular que diz o seguinte: vamos jogar a conversa fora. E eu aprendi há muito tempo que eu não jogo conversa fora. Eu disse aqui no início da nossa conversa que a alegria era nossa de poder dialogar com vocês. E essa alegria está só aumentando. E a gente aprende muito. O que eu espero, aí vem o compromisso, o que eu espero é que vocês também não joguem a conversa fora. Que vocês aproveitem a conversa que nós estamos tendo aqui. Muito bem, vamos voltar aqui, concentrar no nosso roteiro de trabalho. Aqui, esse item ficou demonstrado que vocês não trabalharam essa questão aqui. Esse processo de trabalho não está acontecendo, não teve iniciativa ainda de fazê-lo acontecer. Portanto, tem uma ausência aqui de funcionamento do Conselho de forma adequada. Muito bem. Condições técnicas da força de trabalho para o exercício das atribuições do Conselho. Conselheiros e servidores. Essa eu vou fazer a pergunta direta. Os conselheiros se sentem preparados para o exercício da função de conselheiro? Tiveram a oportunidade de ser capacitados alguma vez? Essa é a primeira vez. Muito bem. Então, o doutor Leonardo vai registrar ali essa situação. E o servidor do conselho? Também não tem nem o servidor, quanto mais o preparo necessário para assessorar os conselheiros. Não, se eu acredito, nós estamos vivendo aqui em Santos um momento ruim. Isso nunca aconteceu. Nunca existiu um sistema. Que alegria que poder participar desse momento único. Mas a gente quer que se transforme em um modelo. E assim, igual Vai eu falei ser. muitas vezes para o Leonardo, para mim está sendo um prazer muito grande participar desse momento e ter ele como parceiro dessa maneira. Porque o que a gente gostaria mesmo que acontecesse é a verdadeira democracia, esse empoderamento das pessoas de poder decidir. E o que depender da Secretaria de Saúde, eu vou estar sempre aberta para poder transformar a vontade do povo em E se a gente não tomar conta disso direitinho, dessa forma que nós estamos falando, até a Amazônia vai se queimar. Porque senão, essa capacitação ela é muito importante até para nós gestores, né, ter esse entendimento maior. Então, em mudança, a gente se faz com vontade, mas no tempo, né? No tempo. É claro que esse conselho, esse sonho de conselho, não vai ser da noite para o dia. Mas é devagarinho, as meninas falaram assim, vocês se sentem capacitados? Não. Como eu também não me sinto. Então nós temos que ter Devagarinho vai formando um grupo forte. a chamada aqui é o seguinte: vamos refletir sobre a nossa realidade? Vamos. Refletimos sobre a nossa realidade. Ela está boa? Está conforme? Não. Qual que é a nossa responsabilidade agora? Aceitar que não estamos preparados, primeiramente. Segundo, aceitar o desafio de nos preparar.
aceitar o desafio de fazer melhor. Esse é o compromisso que nós temos que fazer aqui. Muito bem. Outro item, condições técnicas para atuar na formulação das políticas de saúde, que nós abordamos agora há pouco sobre a questão da conferência e tal, e tudo mais. Então, como é que vocês se sentem, como é que vocês... Eu falo assim, dá para dizer assim, não, nós temos condições técnicas para atuar na formulação da política de saúde? Que isso envolve também entender um pouco de vigilância, entender um pouco de assistência farmacêutica, entender um pouco de gestão, entender um pouco de atenção básica, entender um pouco de como é que está organizado e como é que funciona o programa de agente comunitário e agente de combate às endemias. Ou ainda, quais são os problemas de endemias que nós temos? Nós conhecemos, nós temos uma lista dos problemas de endemia. O conselheiro conhece os problemas de endemia da cidade? O conselheiro conhece a lista, o rol de riscos aos quais a população está exposta? Ou ainda as probabilidades de risco que a comunidade poderá estar exposta? Para poder formular uma solução de problemas, tem que conhecer o problema. Se a gente não sabe nem qual é a lista dos problemas, naturalmente nós não sabemos entender os problemas. Se nós não sabemos entender os problemas, não saberemos formular. Só formula corretamente aquele que conhece o problema, sabe da existência dele, sabe qual é a causa dele e sabe como resolvê-lo. Esse é um desafio nosso. Pois não? Sim, aproveitando a fala do senhor, é interessante porque aqui no município nós ainda não temos água tratada. Tive uma boa conversa com o Aster, né, hoje sobre isso. A isso. água que sai da represa que fica na Serra Dourada, chama-se Cafundó, ela tem uma represa que não é tratada, é a mesma água que sai na torneira. Que desce direto para a torneira. E também não existe esgotamento sanitário, são fossas. E aí, assim, o que eu estou querendo dizer? Eu sei que a prefeitura está com convênio, parece quase pronta a obra de estação de tratamento. Só que, olha só como são as coisas. A população, algum gestor muito mal intencionado no passado, disseminou uma lenda urbana de que a água é pura, de que a água de Monsanto é boa. Não precisa tratar. Não precisa tratar. O primeiro prefeito que cobrar a água nunca mais é reeleito. Ou eu estou mentindo? Isso foi falado no passado. Então, o cidadão simples de Monsanto, eles acreditam que a água daqui ela é pura e que não precisa cobrar e não precisa tratar. Onde eu quero chegar? Que eu assisti uma palestra sobre saneamento básico, em que foi falado lá pelos palestrantes, inclusive técnicos, né, da área de gestão ambiental, a cada R$1 que você gasta com saneamento básico, você economiza R$4 com saúde. Sim. Então, assim, por que demorou tanto, né? Ou seja, hoje nós estamos gastando aqui em Monsanto R$4 em cada, né? Se for 4 por 1, né? Sou péssimo, mas vamos parar para pensar que a gente poderia estar economizando R$3. Não é isso? Então, assim, eu acho que o papel do gestor, o papel do legislativo também, talvez, é ensinar para a população. Se mudar o modelo, vai sobrar dinheiro. Isso mesmo. Tá vendo? Então, assim, a política pública é para isso, né? Aí vai aparecer o dinheiro para resolver as coisas. Não só na gestão, para o usuário. Porque aquele usuário poderia economizar na consulta médica e na farmácia. Pois é, e tem... mais comprando vermífugo que pagando água. Tem uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco da minha história. Eu fui fiscal de vigilância num município do tamanho de Monsanto, do ponto de vista de população. Quando eu comecei a trabalhar, as pessoas tinham uma visão de que vigilância sanitária era só fiscalizar, multar, punir, aquela coisa todinha. E eu não tinha formação ainda que eu tenho hoje. Mas tinha uns livros lá na unidade e eu comecei a estudar. Um dos livros, grosso assim, era o Código Sanitário.
e tinha outros livros. E eu comecei autodidaticamente a estudar. Logo eu descobri